Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E a nossa aula de hoje, professora Jéssica do 5º ano, é sobre a centralização do poder. Então, na página 118 do livro de vocês vão verificar que o poder, geralmente, antes das pequenas aldeias virarem grandes cidades, quem governava eram as famílias das comunidades, entenderam? E essas famílias eram formadas elas tomavam as decisões, porque cada aldeia tinha conselhos, e esses conselhos eram formados por líderes que pertenciam a famílias mais influentes. Essas famílias influentes tinham posse de terras, né, pelos membros de suas famílias. Com o crescimento da população e a necessidade de expandir aldeias, houve choque de interesses. Por exemplo, eles queriam disputar mais recursos naturais, disputar coisas que não tinham na aldeia deles. Então, eles iam atrás desses recursos em outras aldeias e muitas vezes esses conflitos de interesses resultavam de forma violenta, que poderíamos chamar de guerra. Os chefes das famílias que lideravam, e quando eles venciam essas disputas, eles ganhavam prestígio dentro e fora da comunidade, de forma que com o tempo eles administravam não só a aldeia deles, mas outras aldeias. Então esses chefes de família começaram a administrar mais aldeias e mais aldeias. De repente, houve a figura que a gente conhece hoje como o rei. Né? O rei ele não mandava só nos soldados, ele tinha influência política, autocrata, e como esse poder estava tão centralizado na mão do rei, era muita responsabilidade, ele começou a dividir essa responsabilidade com pessoas de confiança. Poderia ser pessoas da família dele, poderia ser pessoas, amigos, que ele depositava sua confiança. E essa organização do poder e influência dentro de comunidade deu-se o nome de Estado. Então, é a denominação de Estado que conhecemos hoje. No slide de vocês, vemos falar sobre religião e o poder. O que a religião tem a ver com o poder? Uma forma que a religião surgiu como uma forma de explicar coisas que não tinham explicação nos tempos antigos, por exemplo, tempestades, nevascas, fenômenos que ocorriam dentro da nossa sociedade, que não havia explicação, né, atribuída a eles. E aí o pessoal dizia, foi os deuses estão zangados, por isso que o mar está agitado, entidades divinas. Então, essas entidades, esses deuses, eles tinham representantes na Terra, que eram os sacerdotes, e esses sacerdotes tinham influências, né, porque eles representavam a vontade dos deuses e eram bastante respeitados pelas pessoas. Então, o que tem a ver a religião e o poder? Tem a ver que, por eles serem respeitados, os sacerdotes, os políticos, os reis, se associavam de forma a chegar ao coração das pessoas e de forma a consolidar o seu poder sobre elas. Na próxima imagem aqui, a gente vê o faraó. O faraó é uma exceção da questão de sacerdote, porque ele, além de ser rei, ele tinha a função de sacerdote porque o povo dele, do Egito, acreditava que ele era a encarnação do deus Horus. Então, a escrita, agora falando dentro do texto, a gente vê a escrita, era uma coisa que surgiu para melhorar os negócios dentro daquele período. Por quê? E representavam, acredito que um símbolo de poder de poucos, porque poucas pessoas sabiam interpretá-las, apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos ou alguns reis sabiam escrever, porque houve a centralização do poder e os funcionários do Estado precisavam de forma de manter o controle sobre os suprimentos da cidade, criaram símbolos sobre as coisas, e esses símbolos eles se transformaram na escrita que conhecemos hoje, só que naquele tempo era uma escrita totalmente diferente. Então, temos formas de organização, do poder. Que formas são essas?
Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar que a união faz a força, né? Então, a comunidade precisa lutar pelos seus direitos. Se você vive no lugar, você precisa lutar pelos seus direitos, exigir melhores condições de vida. E todas essas situações de formas fizeram com que as pessoas se organizarem. Por isso são chamadas de formas de organização. Tais formas servem para as pessoas conseguirem atingir o objetivo em comum. Podemos classificar as formas de organização em duas. Temos a forma pública, que é administrada pelo poder público e é gratuita a todos, e a privada, que é administrada por uma pessoa ou várias pessoas, e o uso é apenas mediante a pagamento. Por exemplo, vejamos algumas formas de organização pública. Social, como no caso de pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade onde vivem. Então, essas pessoas são a organização social. E política, como no caso de pessoas que se organizam em partidos políticos para exigir providências do governo para ter qualidade de vida. E econômica, como no caso das pessoas que se organizam em sindicatos para lutar pelos seus direitos. Então, temos os sindicatos na econômica, temos os partidos políticos na política e na social temos os líderes dos bairros, dos conselhos, da rua e etc. Na sua comunidade ou no bairro onde mora, existem locais e instituições que também representam essa forma de organização. Associação, grupos de apoio, empresas, lojas cooperativas, comitês eleitorais e etc. Nelas que há o quê? A convivência com outras pessoas, que essas pessoas aprenderão a lidar com outros. É fundamental que essa convivência, esse lidar, ocorra bem, porque as pessoas que formam esses tipos de conselho, elas precisam ser sinceras umas com as outras. Portanto, mesmo que você não concorde com as decisões da maioria de um grupo, é preciso aceitar e contribuir para dar certo. Agora, na próxima slide, vamos ver o que é o Estado e a diferença de Estado para a nação. O Estado é um conjunto de instituições públicas que administram o território procurando atender os anseios e interesses da população. Que seriam essas instituições? Podemos citar as escolas, os hospitais públicos, o governo e entre outras coisas. E a nação é uma união entre o mesmo povo com o sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando cultura, práticas sociais, idiomas e entre outros. Então, o nosso país, Brasil, né? E nós somos brasileiros porque nós temos orgulho de nossa nação. E o que seria nossa nação? Vai ser o povo brasileiro, junto de suas culturas, junto do seu idioma e entre outras coisas que definem nós, brasileiros, como nação. E o Estado é o conjunto de instituições públicas, que é o que faz o Estado funcionar. Que essas instituições são as escolas, hospitais públicos e o próprio governo. Então, a organização do nosso Estado. Como é que o nosso Estado é organizado? As formas de organização do Estado estão em legislativo, executivo e judiciário. O executivo está representado na pessoa do presidente da República e no seu gabinete de ministros secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, com possibilidade de uma reeleição em sequência. A função é administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Então, no poder executivo temos o presidente, temos os governadores e temos os prefeitos, né? O presidente do Brasil, né? E temos os governadores e os prefeitos. E o que mais, gente? E a eleição para esses governantes de 4 em 4 anos. E no legislativo, temos o quê? É representado pelo Congresso Nacional, pela Câmara, que é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, eleitos em votação majoritária. O mandato dos senadores é de 8 anos. Então, o senador, quando ele ganha, ele tem um mandato de 8 anos e a cada 4 anos há uma eleição.
O mandato dos deputados federais é de 4 anos. 4 anos. Qual é a função do legislativo? Criar leis para melhorar a vida em sociedade. Então, o legislativo ele vai criar a lei e o executivo vai administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Então, dentro do legislativo, de acordo com o slide, quem é que está? Os deputados federais, senadores, deputados estaduais e os vereadores, que eles vão fazer as leis. O executivo vai executar as leis. E o judiciário? O que o judiciário vai fazer, gente? O judiciário, ele é representado por tribunais. Então, são juízes. Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, tribunais eleitorais, de justiça, do trabalho. E qual é a função? Aplicar a lei e julgar os crimes. Então, tá simples, né? Legislativo vai fazer as leis. Executivo vai executar de acordo com as leis e o judiciário, ele vai aplicar a lei e julgar os crimes. É isso que ele vai fazer. Então, gente, atividade na página 123 a 126. Vamos agora para a primeira questão de uma maneira bem resumida. Na página 123, temos, primeira questão, procure no dicionário a palavra organização e defina. Segunda, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. A. Para que servem as formas de organização? B. Quais são as diversas formas de organização que existem? Então, temos a questão do público e do privado, e temos as organizações social, econômica e política, né, gente? São as 3. C. Quais são as formas de organização que você conhece? D. Você participa de alguma forma de organização? Terceira questão, marque com o X as formas de organização que você já viu na sua cidade. Tem comitês eleitorais, grupos de apoio, então você vai marcar só o que você conhece, você não da sua cidade. Na página 124, diferencie Estado e Nação. Então, gente, no slide tem, no livro tem também, no capítulo. Quinta, explique a importância do Estado. O Estado surgiu para organizar a vida social. Então, a importância do Estado é essa, na quinta questão. Sexta, na sua opinião, existiram ou existe sociedade que não tem Estado? Justifique. Sétima, diferencie os 3 poderes. Você vai diferenciar o que o poder executivo é diferente do legislativo e do judiciário. Por quê? Porque o executivo faz o quê? E o legislativo faz o quê? 125. Página 125, questão 8. Pesquise qual é o nome do atual e do primeiro presidente da República. O primeiro presidente da República quem é? Marechal, hein? Vocês sabem. E o atual presidente da República do Brasil. Nona, quais são os 3 poderes existentes no Brasil? Décima, marque a alternativa correta. O poder executivo está representado pela Câmara e pelo Senado. O poder legislativo é representado pelos tribunais de justiça. O STF conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República. 11ª. Pesquise e liste Gente, o poder executivo é o presidente da República, não é a Câmara e o Senado, não. 11ª. Pesquise e liste abaixo algumas nações que não têm um território autônomo, que não possuem Estado. Então, você vai pesquisar na internet e escrever. 12ª, na página 126. Leia e responda. Antes de as pequenas aldeias virarem grandes cidades, tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, conselhos de seus chefes mais influentes decidiam os caminhos que a vida na aldeia tomaria. Esse texto faz alusão a troca, moeda, escrita ou família. 13ª. Identifique o primeiro centralizador do poder local e pinte-o. 14ª. Complete o texto corretamente. Você vai completar o texto. Página 126. E pronto, né? Agora a gente vai para a correção das atividades da página 110 a 116.
pausem os slides de maneira que a correção seja feita. Página 110, página 111, página 115 e página 116. Pronto, né, gente? São da 110 a 116. Então, a nossa aula de história chegou ao final. Espero que tenham aprendido. E, gente, nos vemos nas próximas aulas. E se tiverem alguma dúvida, assim, que para resolver, então, nas aulas online que a gente se encontra nas quartas-feiras, vocês podem falar para mim que eu posso solucionar as dificuldades de vocês com relação a alguma questão que vocês não estão entendendo, ou se com relação às atividades do livro, se estão certas, assim, se as páginas estão indo de forma correta, se está faltando alguma coisa, ou alguma dúvida da correção, eu posso solucionar. Então, gente, nos vemos nas próximas aulas.